Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendendo com a Palavra de Deus, e já se inscreva no canal, e deixe sua curtida. Para aprender diariamente histórias da Bíblia. A história de Esther. A história aconteceu 470 a.C. em Suzã, uma das capitais do Império da Pérsia. Tudo aconteceu quando o rei Alcero fez uma festa, e rainha Vashti recusou a desfilar diante dos convidados do rei, e ele ordena que outra mulher seja escolhida para ocupar o lugar dela. Todas as mulheres virgens e bonitas do reino são convocadas para uma seleção. E é assim que Esther, uma jovem órfã e judia, que vivia com seu primo Mardoqueu, e é levada para o palácio. Ela não revela sua verdadeira identidade para ninguém ficar sabendo, seguindo as recomendações de Mardoqueu. E Esther foi levada pelos guardas, juntamente com outras mulheres ao palácio. Lá, ela ficou sob cuidado de Hegai, um dos eunucos responsáveis pelo trato feminino, e ele gostou muito dela, e a acomodou no melhor lugar da casa das mulheres. Passado um ano, o rei começou a chamar as moças que havia selecionado. Por fim, Esther foi chamada à presença do rei, que logo amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e coloca a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vashti. Mardoqueu sempre ia visitar Esther, e ela ficava esperando por ele na porta do palácio. Certo dia, ouviu dois servos que trabalhavam no palácio, indignados, tramando tirar a vida do rei Assuero. Mardoqueu relatou tudo isso para Esther, que por fim contou ao rei Assuero. Desmascarada a trama, os dois servos foram enforcados. O rei Assuero decidiu honrar um homem que morava em seu palácio, chamado Amã. O rei ordenou que todos se prostrassem na presença de Amã, mas Mardoqueu descumpriu a ordem e não se dobrava aos pés de Amã, porque era judeu e se mantinha fiel a Deus. Alguns empregados do palácio contaram isso a Amã, e ele ficou muito irritado, e sua raiva não foi apenas contra Mardoqueu, mas contra todos os judeus que viviam na Pérsia. Amã foi falar com o rei para conseguir o seu favor contra os judeus, e disse: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei. Por isso não convém ao rei deixá-lo ficar, se bem parecer ao rei decrete-se que os mate. O rei atendeu o pedido de Amã e enviou um decreto. Quando Mardoqueu ficou sabendo do decreto do rei, ele ficou muito triste, e Mardoqueu se dirigiu à entrada do palácio para pedir a Esther por ele e seu povo. Mas Esther disse a Mardoqueu que não há nada que poderia fazer. Você sabe, qualquer um que se apresentar diante do rei sem ser chamado é morto, e eu não fui mais chamada. Não tenho mais acesso ao rei. Então, Mardoqueu disse a Esther: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, só você escapará, pois se você ficar calada, o socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Esther respondeu: vai, reúne todos os judeus que estão em Suzã e faz jejum em meu favor. Não comam, nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Então Mardoqueu falou a todo o povo, conforme Esther lhe pediu. Esther vestiu suas melhores roupas, entrou no pátio interno do palácio do rei. Ao avistá-lo, o rei se agradou de Esther e estendeu o cetro de ouro para ela, o que simbolizava que ela não seria morta se chegasse perto dele. O que você quer, minha rainha? Você sabe que eu te daria até metade do meu reino. Falou Assuero: obrigada, meu rei, mas apenas peço que você e Amã compareçam ao banquete que eu vou preparar. O rei concordou. Ele e Amã foram ao banquete, e estando os dois sentados à mesa, Esther ainda fez mais um pedido: meu rei, venha você e a Amã novamente a um banquete que vou preparar amanhã, e lá eu lhe farei um pedido especial. Amã saiu do banquete muito alegre, se sentia honrado por ter sido convidado por Esther. Quando saia do palácio, e Amã cruzou com Mardoqueu na porta de entrada do palácio. Ao observar que ele não se curvou, ficou muito irado. Depois disso, Amã mandou fazer uma forca de mais de 20 metros de altura, e logo pela manhã pedirei ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. O rei Assuero naquela noite perdeu o sono,
e mandou que lhe trouxessem o livro de registro de crônicas onde ficava escrito tudo o que no palácio seus servos leram sobre a denúncia que Mardoqueu fizera e sobre a trama de assassinato dos 2 camareiros. O rei perguntou: que recompensa foi dada a esse homem que salvou minha vida? Nada foi feito, respondeu um servos. E nessa mesma hora, entrou Amã decidido a pedir que o rei enforcasse a Mardoqueu. E o rei perguntou a Amã: que se fará com um homem a quem o rei deseja honrar? Amã imediatamente perguntou o rei. Ao vê-lo, Amã supôs em sua mente que esse homem fosse ele. Então respondeu: mande trazer as roupas que o senhor usa e também o cavalo que o senhor monta, e mande colocar uma coroa real na cabeça. Então leve o homem montado a cavalo pela praça principal da cidade e que diga em voz alta: é isso que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. Ótima ideia, disse o rei, faça exatamente isso a Mardoqueu, pois ele salvou a minha vida. Então Amã cumpriu a ordem do rei e fez exatamente tudo quanto geriu. Andou com o Mardoqueu montado em um cavalo, anunciando: assim se fará o homem ao qual o rei deseja honrar. Voltou para casa extremamente entristecido. Nesse momento, servos do rei vieram buscar Amã para o jantar de Ester. O rei Assuero e Amã estavam reunidos com Ester à mesa e o rei mais uma vez perguntou o que Ester queria lhe pedir, e Ester respondeu: se eu puder me valer da bondade do rei e se for do seu agrado, a única coisa que quero é que o Senhor salve a minha vida e a vida do meu povo, pois o meu povo e eu fomos condenados à morte. Se fosse somente o caso não fosse tão importante, não seria justo incomodar o Senhor por causa de uma desgraça tão sem importância como esta. E Assuero respondeu a Ester: minha rainha, quem é este homem que planejou fazer essas coisas que você está dizendo? E Ester respondeu: este homem mau e opressor é Amã. Quando ouviu isso, o rei saiu esbravejando para o pátio interno do palácio. E Amã se jogou aos pés de Ester para implorar por sua vida. Um dos camareiros do palácio disse: este homem Amã construiu uma forca para enforcar o judeu Mardoqueu, mesmo que livrou o Senhor de ser morto. Enforcai-o nela, decretou o rei Assuero. Enforquem Amã na forca que ele havia preparado para Mardoqueu. E assim que o rei ficou mais calmo após estas coisas, o rei deu a Ester a casa de Amã e deu a Mardoqueu o seu anel real que antes pertencia a Amã. Ester ainda se lançou aos pés do rei e chorou e implorou por seu povo, porque o decreto contra eles ainda prevalecia e seria cumprido dentro de algum tempo. Ester pediu para que o decreto fosse revogado, mas o rei respondeu: decreto que convoque todos os judeus de todas as províncias a se defenderem e lutar por suas vidas contra todos que tentassem atacá-los. E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra por onde era anunciado o novo decreto. Os judeus se alegravam e faziam festa. Muitos dentre os povos que moravam perto se fizeram judeus porque tiveram temor. Chegou o dia marcado para o extermínio dos judeus conforme Amã havia decretado anteriormente, mas nesse dia, ao invés de serem massacrados, os judeus se vingaram de todos os povos que os odiavam. Os 10 filhos de Amã foram todos mortos. Depois desses acontecimentos, os judeus começaram a comemorar a festa de Purim. Significa sorte, faz uma alusão à maneira como Amã escolheu a data do massacre dos judeus, lançando sorte. Essa festa é uma comemoração ao livramento divino. Nesse dia, os judeus costumam recitar o livro de Ester publicamente 2 vezes. Distribuem dinheiro aos mais necessitados. Gostou de conhecer a história de Ester? Então curta e se inscreva no canal para não perder nenhuma história incrível da Bíblia.